Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar só de ser humano mau caráter. Tem a história da mulher que fingiu 16 anos que tinha um problema para ganhar uma pensão por invalidez. Tem a situação de família, pai e filho dando golpe em restaurante. Esse último acho que até não é mau caráter, porque é a história de um cara que acabou ficando doente por um motivo muito bizarro. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo, você vai manter as suas meias limpas sempre. E assim que terminar de usar, vai jogar na máquina para lavar. Antes de começar, eu queria falar o quê? Que você pode ser membro desse canal. Se associando ao nosso clube de membros, dependendo do nível, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento. Você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo e aí já vai nos ajudar bastante. Porém, você também ajuda muito deixando o seu like, o seu comentário. E se quiser, pode inclusive usar o valeu demais para destacar o seu comentário. E aí colabora também com o valor que você quiser com o nosso canal. Vamos começar esse vídeo falando da mulher que fingiu 16 anos um problema para ganhar pensão por invalidez. Foram 16 anos. Tudo começou em 2003. Isso aconteceu na região de Andaluzia, na Espanha. Uma mulher trabalhava lá como caixa de supermercado. Um dia, no meio do trabalho, ela acabou discutindo com um cliente e esse cliente acabou a agredindo. Depois desse incidente traumático, ela acabou tendo que fazer alguns tratamentos, passou por alguns médicos e recebeu um diagnóstico. Ela tinha transtorno de estresse pós-traumático. E esse problema teria supostamente levado essa mulher a ter perda completa da sua fala. Devido à gravidade aparente desse quadro clínico, a Seguridade Social espanhola, acabou concedendo para ela uma pensão permanente por invalidez. Esse caso foi classificado como um acidente de trabalho, então a responsabilidade financeira recaiu sobre uma seguradora particular. Mas durante anos tudo seguiu tranquilamente, sem levantar qualquer suspeita de que tinha algo estranho ali. Porém, em 2019, uma coisa chamou a atenção dessa seguradora que estava pagando a pensão mensalmente para essa mulher. Ao revisar os relatórios médicos, os exames mais recentes dessa mulher, eles perceberam que tinha ali alguma coisa estranha. Nenhum médico, nenhum especialista que ela tinha se consultado desde 2009 mencionava que ela tinha qualquer problema relacionado à fala. Desconfiados, a seguradora então pediu que uma equipe médica reavaliasse o caso. Um dos psiquiatras levantou a possibilidade de fraude, mas eles precisavam de provas concretas. A solução encontrada por essa seguradora foi contratar um detetive particular. E não demorou muito para que a verdade começasse a aparecer. Esse investigador ele acabou descobrindo rapidamente que essa mulher falava normalmente com outras mães na saída da escola dos filhos, usava o celular sem nenhuma dificuldade, participava regularmente até de aulas de zumba, onde ela conversava após as aulas, além dos intervalos da aula. Para encerrar qualquer dúvida, esse mesmo detetive decidiu abordar essa mulher diretamente num dia comum qualquer. Ele acabou pedindo para ela informações sobre como chegar numa loja próxima. Sem desconfiar de nada, a mulher acabou respondendo, falando com clareza e fluidez, sem imaginar que toda aquela conversa na verdade estava sendo gravada. Com essa prova, a seguradora levou o caso ao Tribunal Superior de Justiça. Em janeiro de 2023, o tribunal julgou esse caso. Apesar da mulher alegar que essa gravação feita sem ela saber violava os seus direitos constitucionais, a justiça decidiu que as evidências eram válidas. E eu fico me perguntando se ela falou isso no tribunal, Porque se ela falou no tribunal, acabou aí. Mas a sentença foi contundente. Eles entenderam que havia ali uma simulação de pseudomutismo. A seguradora imediatamente foi liberada da obrigação de continuar pagando a pensão por invalidez e um novo processo foi aberto contra essa mulher, visando a devolução dos valores pagos durante os 16 anos em que ela sustentou essa fraude. Da onde essa mulher vai tirar esse dinheiro, não se sabe, porque pelo que se entende, ela usava esse dinheiro no dia a dia dela, ela não estava guardando como uma renda extra que está lá no banco e agora ela vai ter que devolver. Não, o dinheiro já foi usado. E agora? Vamos falar agora de uma outra história. Imagina uma dupla
em família, que por 3 anos enganou cerca de 100 restaurantes, usando sempre a mesma estratégia. Isso aconteceu na França. É um caso de um pai e um filho que conseguiram se alimentar gratuitamente em dezenas de estabelecimentos, deixando um rastro de prejuízos e gente boquiaberta. Entre janeiro de 2021 e agosto de 2024, um homem de 48 anos e o filho dele, de 18, que não tiveram a identidade revelada, aplicaram golpes em restaurantes na região de Toulon, na França. A técnica deles era o quê? Depois de desfrutar das refeições completas, incluindo entrada, prato principal, sobremesa, vinho e até às vezes um tira-gosto, as contas variavam entre 80 e 150 euros. Aí o pai apresentava um cartão de crédito que acabava falhando. Você pensa bem, 150, só interrompendo, agora que me caiu a ficha, 150 euros, amigo, é 997 reais aproximadamente hoje. Por aí você tem noção do tamanho do rombo. Mas enfim, o pai apresentava um cartão que acabava falhando na hora de pagar a conta, ele demonstrava ali constrangimento e pedia pro filho que fosse até um caixa eletrônico para sacar dinheiro. O filho retornava algum tempo depois dizendo que não conseguiu efetuar o saque, que tinha algum problema no cartão. Então o pai acabava deixando um documento de identidade ou o cartão de Seguridade Social, que seria algo como o nosso CPF, como garantia no restaurante, prometendo que ele ia retornar no dia seguinte para pagar a dívida. No entanto, nenhum dos dois aparecia nunca. Eles continuavam aplicando esse golpe em outros lugares. O homem sempre declarava esses documentos que ele deixou no restaurante como um motivo para voltar. Ele dizia que tinha perdido esses documentos ou tinha sido roubado, pedia emissão de novos documentos e utilizavam esses documentos na fraude seguinte. É interessante dizer que os dois, eles não iam em restaurante aleatório, assim, eles pesquisavam antes os estabelecimentos onde, nas avaliações dos usuários, os proprietários eram descritos como pessoas amigáveis, isso sempre olhando online ali, acreditando que essas pessoas seriam mais compreensivas diante da situação. Ou seja, eles usavam da boa ação de um dono de um restaurante, né, o cara que era amigão de todo mundo, que era legal, entendia a situação, para fazer o mal. E obviamente eles nunca repetiam o local, dificultando a detecção do padrão de golpe. Porém, esse esquema começou a dar ruim em agosto de 2024, quando um dos proprietários enganados resolveu compartilhar nas redes sociais a foto do documento deixado no momento do ocorrido. Finalmente alguém decidiu fazer isso e não ficou com medo das consequências, né? Porque dependendo, você começar a divulgar quem foi no seu restaurante, comeu e não pagou, isso aí pode ir contra você mesmo e não contra o criminoso. Mas a publicação dele acabou viralizando e foi aí que outros donos de restaurantes reconheceram aquela cara, percebendo que tinham sido vítimas do mesmo golpe, das mesmas pessoas. Ao todo, 43 donos de restaurante registraram queixas junto à polícia. Após meses de investigação, as autoridades conseguiram identificar e prender o pai e o filho, e isso aconteceu em 3 de abril de 2025. Durante os interrogatórios, os dois confessaram tudo, admitiram que, na verdade, eles aplicaram esse golpe em cerca de 100 lugares ao longo de 3 anos. A polícia achava que era menos. Eu fico mais impressionado não só por ter feito esse golpe em mais de 100 lugares, mas pela velocidade que ele conseguiu um documento novo. No Brasil, eu não sei como é que tá hoje em dia, apesar que agora tá mais rápido, né, de conseguir o RG, porque tinha uma época aí que demorava, não sei como é que é lá também, mas enfim, deixar o documento para voltar no dia seguinte e não voltar, não parece ser um golpe muito bem articulado, assim, mas os donos iam fazer o que também? Ia chamar a polícia? Deveria ter chamado, não é mesmo? Essa última história desse vídeo é uma história que você também precisa se preocupar. Você já ouviu falar de alguém que desenvolveu uma infecção pulmonar grave por cheirar a própria meia? Aí você pensa, nossa, é tão ruim o cheiro assim? E nem foi isso. Essa história parece improvável, mas foi exatamente o que aconteceu com um homem na China. Lá, um trabalhador de escritório, um homem de meia idade, identificado como Li Qi, da cidade de Chongqing, na China, foi hospitalizado depois de começar a ter muita tosse, uma tosse persistente que não melhorava. Ele passou a tomar alguns remédios para ver se curava e não curava. Além dessa tosse, os olhos dele ficavam muito vermelhos, o que levou ele a procurar atendimento médico no hospital da Universidade Médica do Exército. Alguns exames foram feitos, foi feito exame de tomografia computadorizada, ressonância magnética, e esses exames revelaram algumas sombras suspeitas no lobo inferior do pulmão direito, ou seja, no pulmão aqui assim. Uma broncoscopia acabou confirmando que ele tinha um negócio chamado aspergilose, que é uma infecção pulmonar causada por um fungo, o fungo Aspergillus. Como
que esse cara pegou esse fungo? Ao investigar as causas para uma possível infecção, os médicos descobriram que esse homem tinha o hábito de cheirar suas meias sujas diariamente após chegar do trabalho. Antes de colocar na máquina de lavar, ele tirava a meia e pensava, será que eu já lavo essa meia? Eu deixo aqui para secar, para usar amanhã ali. Dava uma cheirada e falava, não, essa aqui lava. No outro dia chegava com outra meia, não, essa aqui dá para usar, e deixava. E fazia isso diariamente. Análises de um laboratório acabaram confirmando que essas meias tinham fungos. Um deles, aspergilos. O ambiente quente e úmido dentro do sapato dele, combinado com o suor, além de sal e ureia presente nas meias usadas, criavam condições ideais para o crescimento desse fungo. E inalar esporos desses fungos pode levar a infecções pulmonares, especialmente em pessoas que estejam com o sistema imunológico baixo. O Leakey teve que ser tratado com medicamentos antifúngicos. Felizmente ele se recuperou de tudo. No entanto, os médicos alertaram que esse hábito de cheirar a meia depois que você usa é um tanto quanto inadequado, né? Pode ser um problema de higiene, ou seja, você não deve cheirar nenhuma roupa suja, porque pode apresentar riscos sérios à sua saúde. Para você ver como que hábitos aparentemente inofensivos pode ter alguma consequência grave para a saúde, ou seja, não sai cheirando meia por aí. Se for cheirar a sua meia, deixa ela pelo menos esfriar. Quer dizer, eu nem sei se pode, será? Enfim, não cheira meia. Eu sei que tem gente que tem essas piras de cheirar meia, principalmente dos outros, né? Eu sei que tem gente que ganha dinheiro, inclusive, vendendo meia usada, mas não cheire meias, não cheire roupa usada, porque pode fazer mal, principalmente se ela estiver úmida e quente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e você imaginar que o cara foi parar no hospital por cheirar meia. Não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Deixe seu like, assista os vídeos do canal, até o próximo vídeo e tchau.